Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso sexto encontro. Na aula passada, na nossa quinta aula, nós estudamos, então, uma aplicação de árvore binária. Nós vimos a árvore de Huffman. A árvore de Huffman usada na compreensão de dados. Pois bem, pessoal, essa é apenas uma das aplicações de árvore, que é por ser uma estrutura hierárquica, ela pode ser usada nas mais diversas situações na área da computação. Nós podemos usar a árvore binária, na representação, por exemplo, de expressões aritméticas, na representação de estruturas de seleção, se, então, se não, em áreas como inteligência artificial e até mesmo na construção de compiladores. Quando a gente vai fazer a construção de um compilador, existe uma etapa dessa construção que seria a análise sintática. Como resultado uso na computação. Nesse caso em particular, quando a gente pensa em compilador, dependendo do tipo de algoritmo que vá trabalhar a análise sintática, além de produzir uma árvore, ele também vai fazer uso de uma pilha, que é uma outra estrutura de dados que a gente já vem trabalhando desde o semestre passado. Então é importante vocês perceberem a aplicação de todas essas estruturas que a gente vem discutindo e trabalhando nas nossas aulas na resolução de problemas do dia a dia do mundo real. Ok, pessoal? Então, hoje a gente vai conhecer uma nova estrutura, a estrutura de grafo, certo? Uma estrutura muito importante, usada também em muitos problemas. Bom, a aula então começa agora com a professora Fernanda. Boa noite, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa aula, um assunto novo agora dentro da disciplina, como o professor Alessandro falou, né, o assunto grafos, e junto com ele nós vamos apresentar dois algoritmos de busca em profundidade e busca em largura. Nada mais são do que alguns percursos, como aqueles que a gente tinha em árvore, né? Nós vamos ter esses dois agora em grafos, ok? Bom, então vamos à definição. O que são grafos? Grafos, considerando, ele é uma generalização de árvore, né? Então, nessa forma, ele pode representar estrutura hierárquica ou também estrutura com ciclo. O que é um ciclo? Ciclos são ligações entre nós, filhos. Ou seja, o grafo pode ter uma forma de ligação nas pontas, né, da árvore, no final da árvore, coisa que a árvore em si não pode ter. Então, o que acontece? A definição é essa. Todo grafo é uma árvore, mas nem toda árvore é um grafo. Não. Toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore. Me desculpem. As principais aplicações de grafos são na área de otimização. Otimização é uma área que tem muita ligação com logística, por exemplo, né, onde a gente tem alguns problemas como o do caixeiro viajante, que é dado um rol de cidades, né, ou vários pontos de parada, a gente tenta achar o caminho menor, né, de um ponto a outro, passando apenas uma vez por cada um desses pontos, né? Então, com isso, a gente teria um caminho, uma rota feita em menor custo, né? Ou com menor tempo, ou com menor gasto, ok? Seguindo em frente, então vamos à definição matemática de grafo, né? Acompanhe o slide, por favor. Um grafo, ele é formulado, né? G igual a V, E. V, no caso, é o conjunto não vazio de vértices. E E é o conjunto não vazio, ou vazio também, de arcos ou arestas, né? Onde cada aresta é a conexão de dois vértices. Então, aqui estão os nossos vértices, e aqui entre eles a gente tem um arco ou uma aresta. Nesse caso, vocês também já visualizam um grafo, né, com ligação entre os inúmeros nós, os inúmeros vértices que ele tem. Bom, os grafos ainda podem ser dirigidos. O que é isso? É quando o grafo é composto por vértices e arcos, que são setas indicativas de direção. Verifiquem aqui a figura, ó.
A diferença desse grafo para o anterior é justamente na conexão entre os vértices, né? Ele tem um sentido. No caso aqui, a gente tem um caminho de mão única, né? Eu só posso ir deste vértice para este. Não tem o caminho de volta. No caso anterior, a gente tinha. Muito bem, então, quando a gente tiver ligação entre uma origem U e um destino V, não permitindo caminho inverso, ou seja, somente numa direção, a gente tem um determinado arco, né? Então, aqui, se eu fosse nominar esse vértice com A e esse com B, a gente teria aqui um arco de A para B, ok? No caso do grafo anterior, a gente trabalha com aresta, que é, então, um caminho que não tem sentido. É uma mão dupla, né? Eu posso ir de um ponto a outro sem problema. Bom, como é que a gente representa os grafos? Tem várias formas, e a forma que a gente escolheu aqui é a matriz de adjacência. Essa matriz de adjacência, como o próprio nome diz, é uma matriz, né? Habitualmente binária, de ordem n, onde n é a quantidade de vértices do grafo, né? E essa matriz, ela será preenchida com 1 ou com 0. 1, se existe conexão entre dois vértices, e 0, caso contrário, ok? Então, nós vamos ter aqui uma matriz, vamos supor aqui uma matriz, se eu tivesse 3 vértices, né? No meu grafo, eu teria uma matriz 3 por 3, onde ela poderia, por exemplo, entre o vértice A e o vértice A é 0, porque a gente fica no mesmo, né? Entre o A e o B, a gente poderia ter uma ligação, entre o A e o C, por exemplo, não. Depois, entre o B e o A, a gente teria que repetir, né? No caso aí, considerando mão dupla, o B a gente teria 0 e aqui a gente também teria uma ligação com B com C, né? E no caso do C, C a gente não tem ligação com A, C tem ligação com B e 0 também quando a gente está no mesmo vértice, né? Então aqui a gente tem um pequeno exemplo e vocês na própria apostila também tem exemplo. Lembrando que essa não é uma forma muito econômica, tá? Por quê? Porque se o grafo tem muitos vértices, por exemplo, se é um grafo que tem como representação um mapa de cidades, né? A gente vai ter muitas cidades e com isso a gente vai ter muitos vértices e, consequentemente, muitas linhas e muitas colunas. Com isso nós vamos acabar gastando muita memória e, às vezes, gastando memória para poucas ligações, né? Talvez cada vértice se conecte com 1 ou 2 apenas outros vértices. E aí a gente teria o que nós chamamos de matriz esparsa. É uma matriz onde a maioria das células, né, teria valor 0, não tem conexão, né? Enquanto que a minoria é que seria representativa de conexão, né, teria valor 1, ok? Bom, seguindo, uma representação, então, que vocês têm na apostila também, né, do grafo. No caso, aqui nós temos um dígrafo, ele tem, então, setas, né, ele tem arcos, a gente tem que seguir a direção de um vértice para outro, e a matriz ao lado representando, né, a matriz da adjacência que representa essa outra representação gráfica deste nosso grafo. Mais à frente, então, o grafo agora comum, né, sem a questão do sentido nas arestas, ok? Então, aqui nós temos um grafo com arcos. Bom, o importante dessa aula são os algoritmos, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, então, é a busca em profundidade. Como o nome já diz, né, profundidade, ele vai descer, como o nosso grafo é uma árvore, né, a gente vai indo para os nodos abaixo. Né? Então, vamos acompanhar aqui no slide qual é o procedimento dessa busca em profundidade. Primeiro, a gente vai escolher um vértice inicial para partir essa busca em profundidade, para partir esse caminho, né?
Então, visita-se esse vértice, né? E, logo na sequência, o adjacente, marcando como visitado. Então, se eu escolhi, por exemplo, começar pelo meu nodo A, e ele segue para o nodo B, esse B é o nodo adjacente, né? Ou seja, aquele que está conectado diretamente com o meu nodo, com o meu vértice inicial, tá? Coloca-se o vértice adjacente numa pilha. Então, vejam aqui que a gente está usando uma estrutura de dados conhecida, né? Por que pilha? Por causa justamente da questão de busca em profundidade, a gente vai trabalhar nos nodos de uma forma invertida, vamos dizer assim. O vértice visitado torna-se o novo vértice inicial. Então, aqui o B torna-se o novo vértice inicial e repete-se o processo, ou seja, verifica-se novamente quais são os adjacentes dele para se colocar nessa pilha, né? E novamente tornar esses outros vértices, os vértices iniciais do processo, e vai se fazendo essa manipulação até que não haja mais vértices adjacentes, quando a gente está simplesmente varrendo o nosso grafo, ou quando o vértice procurado, um determinado vértice, seja achado, né? Então, eu também posso fazer, como é busca, eu posso buscar alguém, né? Mas eu também posso usar esse mesmo processo para varrer o meu grafo. O processo termina quando o vértice procurado for encontrado, ou quando, isso é o caso da nossa aplicação, a pilha de vértices adjacentes esteja vazia, ou seja, visitamos todos eles, né, passamos por todos apenas uma vez, ok? Então, aqui tem um exemplo, vocês podem acompanhar também na apostila, né, do que acontece, como acontece a busca em profundidade nesse grafo. Então, nós começamos aqui pelo A, ele pega o primeiro adjacente dele, que é o E. O E, por sua vez, pega o primeiro adjacente, que é o F. O F, na sequência, como o A, adjacente dele já foi visitado, e o E também, pega-se o I. Bom, agora o que acontece? O I não tem ninguém mais, né? Mas o A ainda tem esta outra ligação. Então, vejam que daqui nós fomos em profundidade por este ramo, né, da árvore, chamamos assim, até a gente não ter mais para onde procurar, né, para onde passar a conexão. Então, aqui a gente continua no quinto para o G, do G a única ligação para o B, novamente a gente cai na situação de que não tem ligação, mas ainda existem grafos, existem vértices no meu grafo. Então, a gente pega o próximo vértice, caminha por ele, vai no H e, por fim, o D, quando a gente chega, né, e verifica que todos foram visitados. Aqui é o mesmo processo feito em cima de um dígrafo, né? Dígrafo, então, tem aqui uma direção para ser feito. E essa direção tem que ser levada em consideração. Bom, no caso da busca em largura, então, busca em largura a gente vai trabalhar na horizontal, né? Busca em profundidade a gente trabalha na vertical. Mas o processo é bem parecido. Escolhe-se novamente um vértice para o início, né? Visitam-se os vértices adjacentes, marcando-os como visitados, para a gente não repetir, né, aquele vértice. Coloca cada um dos vértices numa fila, né? Vejam vocês que aqui o primeiro que for colocado nela vai ser o próximo vértice a ser mostrado ou ser pesquisado. No caso anterior, a gente tinha uma pilha, então o último vértice seria o utilizado. Após visitados os vértices adjacentes, o primeiro da fila torna-se o novo vértice inicial e todo o processo é reiniciado, né? E aqui novamente, então, termina quando todos os vértices tiverem sido visitados ou aquele que a gente procurou seja encontrado. Daí, novamente, um exemplo que vocês podem acompanhar, né? Começamos pelo A,
seguimos aqui para o E, depois, minto aqui, já ia fazer uma, opa, pulou, volta, aqui. Então, aqui a gente começa pelo A, vai para este aqui, depois o terceiro é o F, né? No caso, a gente desce por aqui, depois o quarto é o G, nesse caso, depois o quinto, nós temos agora o I, depois o sexto aqui, sétimo, oitavo e nono. Então, o processo é um pouco diferente do anterior, né? Aqui a gente não tem essa conexão aqui, que seria feito via profundidade, né? O largura, vejam que a gente vai visitando esses caras, estão mais ou menos nessa linha, né? Para conseguir ter uma sequência diferenciada daquela da profundidade. Mais um outro exemplo aqui para vocês com dígrafo, vocês têm na apostila. E aí a modelagem, então, aqui está um pouco ruim de enxergar, né? Mas vocês têm isso na apostila também. O que a gente tem aqui? O nosso nodo adjacente, né? Com dois atributos, que é o dado, que é um objeto, e o visitado. Visitado vai ser uma variável booleana, né? Para quê? Para que a gente consiga verificar quais foram os nodos já, né? Os vértices visitados, para a gente marcar nos dois algoritmos de busca. Enquanto o nosso grafo, ele vai ser representado como uma matriz de adjacência, então nós vamos ter efetivamente uma matriz, o atributo, e o outro é nodos, que seria um vetor dos nodos adjacentes, né? Com isso a gente tem a nossa representação via orientação objeto, né? A gente também tem o mesmo esquema das implementações anteriores, um nodo menor e outro referente ao grafo em si, ok? Bom, então vou passar a palavra ao professor Alessandro para os seus comentários iniciais. Bom, pessoal, então considerando o que a gente viu agora, eu vou responder uma pergunta que me chegou de Pernambuco, onde se questiona a respeito das diferenças e das semelhanças entre uma árvore binária e um grafo. Bom, uma árvore o que é? A gente viu já isso. Uma árvore é, por definição, um conjunto de N nós. Desses N nós, tem um nó especial que a gente chama de raiz. A partir da raiz, todos os demais nós são alcançados. Isso não é encontrado num grafo. Nós temos N nós e daqueles nós ali, qualquer um deles pode ser o início do caminho que é usado para fazer a busca ao longo do grafo. Okay? Então, nós não temos um nó em particular, um nó especial, como no caso da árvore. Bom, na árvore ainda, o que acontece? Os nós que sobram, os n-1 nós restantes, eles estão particionados em m conjuntos disjuntos. O que significa isso? Significa que cada um desses conjuntos, que constituem, na verdade, subárvores da árvore, são conjuntos onde eles nós não encontramos elementos comuns. Então, a intersecção entre esses elementos é vazia. Na prática, o que significa dizer isso? Que um nó não vai ter mais do que um pai. Isso na árvore. Então, a árvore nunca vai ter um nó da árvore chegando nele duas arestas no nível superior. Então, não vou ter mais de um pai. Okay? Isso não acontece, isso não é uma obrigação do grafo. A gente pode não ter isso no grafo, certo? Então, é mais uma diferença entre essas duas estruturas de dados. Okay? Além disso, a árvore é uma estrutura hierárquica, o que o grafo não é. Só que, por outro lado, a gente também tem algumas semelhanças entre eles. Tá? Tanto na árvore quanto no grafo, a gente tem o quê? A gente tem os nós e os vértices, certo? Que são os espaços onde a gente pode estar armazenando informação. E temos, ainda nos dois casos, as arestas, que ligam esses nós e esses vértices. Nos grafos, a gente pode ter arestas orientadas, então nós temos um dígrafo. Isso nós não temos numa árvore. Ok? Então, essas são algumas das semelhanças e diferenças entre uma árvore binária, ou uma árvore qualquer, e um grafo. Ok, pessoal? Então, vamos continuar a aula com a professora Fernanda.
Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver a aplicação, né, dos dois algoritmos em cima de um dos grafos que está na figura número 2 da apostila de vocês, ok? Eu tentei colocar alguns exemplos, alguns desenhos que demonstram, que representam como se colocam em memória os objetos, né, no momento de determinadas instruções do programa, ok? Então, acompanhem os slides para a gente entender muito bem como isso acontece. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar um pouquinho invertido, tá? Pela classe nodo adjacente. É a última classe que vocês têm na implementação. Então, o que acontece? Essa nodo adjacente é o nodozinho mesmo do grafo, né? É o vértice, no caso, ok? Ele é que vai representar aqueles pontos onde existem as informações. Então, aqui a gente já pode ver que quando eu instanciar um objeto de nodo adjacente, ele vai ficar parecido, né, em memória, com esta representação aqui. Eu vou ter um atributo chamado visitado, que ele tem como valor falso, e um atributo dado, que vai ser a referência a um determinado objeto. Vejam vocês aqui, ó, nessa parte tem a definição desses dois atributos, né? Então, o meu dado é um objeto. A gente vai guardar simplesmente uma letra, mas esse dado poderia ser as informações de uma determinada cidade, número de habitantes, o nome dela, a quilometragem para chegar até lá e etc. Ok? Bom, nesse caso, o nodo adjacente, ele tem um construtor, né, que simplesmente o que ele faz? Ele pega um dado que está sendo passado por parâmetro e faz com que o atributo dado referencie essa informação. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui querendo, como é o caso da aplicação, representar um vértice com o valor A, né, eu vou criar esse A dentro, né, da memória e este dado vai apontar para ele, né? Então, quando a gente fazer a execução do construtor, tá? Aqui embaixo nós temos outros dois procedimentos, né, outros dois métodos, que é o getID e o getDado. O getDado nada mais é do que retornar este valor aqui do atributo dado, e o getID, ele vai chamar essa função hashCode para trazer onde está o identificador dele numa tabela de objetos que o Java gerencia, ok? No caso da nossa aplicação, nenhuma dos dois métodos são utilizados, mas eles, obviamente, servem para outras aplicações dentro de grafos. Seguindo em frente, então, a gente vai começar pela aplicação para vocês conseguirem entender como é que a coisa funciona, né? Então, a nossa grafo matriz adjacência é a classe e já tem dentro dela o próprio processo principal, né? Então, a gente vai começar o main por aqui. Primeira coisa que acontece, vou criar um objeto chamado nodos, ele é do tipo nodo adjacente 6, ou seja, ele vai ser um vetor de nodos adjacentes, né? Lembram de programação? Quando a gente coloca essa simbologia, eu estou dizendo que eu vou ter 6 nodos adjacentes. E depois, para cada nodo desse, eu faço nodos índice 0, vai ser um determinado nodo com conteúdo A. Nodos índice 1, outro nodo adjacente com conteúdo B. E assim por diante. Então, nesse ponto, a gente forma algo desse tipo, né? Então, quando a gente executar essa instrução, nodos igual a new nodo adjacente, eu vou criar essa parte aqui. O meu vetor de 6 posições, começando os índices em 0 e terminando em 5, né? Na sequência, o que eu tenho que fazer? Criar um determinado nodo, né? Então, criei o nodo adjacente A. Com isso, a gente teve essa parte aqui sendo gerada, né? Chamando o construtor, fazendo o quê? O dado que estava aqui passou para cá, né?
Então, nodos índice 0, porque a gente tem um vetor. Então, ele pegou essa primeira posição e gerou o nodo. Fazendo todas as outras, a gente chega numa estrutura semelhante a essa aqui, né? Então, a gente vai ter todos os dados A, B, C, D, E e F, que são os vértices do meu grafo, né? Ali instanciados. Muito bem, só que a gente ainda não tem as conexões entre eles, né? Então, vamos adiante. As conexões vão ser feitas nesse momento, quando eu vou gerar efetivamente o grafo, né? A partir de quê? Da chamada do construtor da classe grafo matriz adjacência, levando nodos. Lembrem que nodos é esse cara aqui, né? Toda essa estrutura que a gente acabou de criar. Muito bem. O que acontece com ele? Bom, quando a gente vai, então, criar esse grafo, a gente tem que chamar o construtor da classe. Aí eu peguei lá de trás também, vocês têm esses dois atributos um pouco mais à frente, né? O que a gente tem que saber? Quais são os atributos da classe grafo matriz adjacência? É uma matriz que não tem tamanho definido, até porque isso depende do tamanho, número de vértices, né? E uma lista de nodos, que vão ser esses nodos que a gente acabou de criar, né? Ainda, o construtor aqui, vamos só apagar essa partezinha. Então, aqui, quando a gente chama esse construtor, o que ele vai fazer? Ele está passando os nodos que nós criamos e ele está colocando, né, a referência deles no atributo nodos. E ainda por cima, criando para o atributo matriz, uma matriz, olha aqui, ó, de dimensão que depende do quê? Do número de nodos existentes. No caso aqui, a gente está criando uma matriz 6 por 6, porque nós temos 6 nodos a serem colocados, né, na memória. Seguindo em frente, então, quando a gente quiser gerar isso aqui, nós vamos ter primeiro essa parte, então, gerada, né? Os nodos conectados, vejam aqui, ó, a gente tem uma conexão, né? Então, ele também conectou esse novo objeto com aqueles que já existiam. E ainda cria uma matriz, que no caso está representada aqui, 6 por 6, sem informação alguma. A gente vai ter que preencher isso agora, ok? Então, temos os vértices e vamos preencher as nossas conexões. O preenchimento da matriz, ela vem a partir do chamamento desses métodos, né? Então, eu vou pegar o grafo que eu criei, que é aquela estrutura anterior aqui, né? Ó, isso tudo é o grafo, né? Os nodos mais a matriz. Então, eu vou fazer as relações. Ou seja, eu vou ligar B com A com C, B com D, D com F, E com D e assim por diante. Cada uma dessas execuções aqui vai gerar o quê? Um valor naquela matriz. Então, para a gente saber bem direitinho o que acontece, a gente então vai olhar o A de relação. Então, na primeira vez, nós vamos estar aqui fazendo a relação do B para o A, ok? Então, a gente vai ter como objeto aqui o B e aqui o A. Então, o que acontece? Aqui tem duas variáveis, x1 e y1, que auxiliam no processo, né? Na realidade, a gente vai fazer uma varredura, né? E eles vão ter, no caso, as informações das posições onde a gente vai colocar essa conexão ou não. Então, o que eu faço? Eu tenho um laço que vai vai iniciar em 0 e vai percorrer todos os nodos da lista, né? E vai fazer o seguinte, verificar qual é o índice deles naquele vetor de nodos, né? Lembram vocês que a gente tinha de 0 a 5 aqui
Então, 6 posições, e eles verificam se nodos índice I, por exemplo, o primeiro elemento aqui, que era o nosso A, ponto dado é igual ao X, X é o B, né? Se fosse, no caso, que a gente já tivesse nessa parte aqui com índice 1, a gente teria essa situação como verdadeira e colocaríamos em X1 o valor 1. Então, aqui a gente teria que a primeira posição, ou o primeiro vértice, está no 1, né? E vai procurando, vai fazendo todos esses processos, vai varrendo todos os nodos, até que a gente consiga colocar as posições aqui em X1 e Y1, no caso, 0, né? Porque o A fica na primeira posição, ok? Nesse caso, a gente achou, né? Porque B e A existem no nosso grafo. Mas, se não existirem, veja que a gente tem esse if aqui, né? Esse if vai dar uma resposta quando, por exemplo, eu não tiver encontrado os nodos que eu estou pedindo para conectar, né? E ainda, como eu consegui B com A, o que eu vou fazer? Eu vou ter que marcar naquela matriz de adjacência, justamente na posição 1, 0, o valor 1, para exemplificar que que esses dois vértices têm relação. Então, eu chamo novamente, dentro do A de relação, eu chamo um outro método A de relação, agora levando 2 inteiros, no caso, o 1 e o 0, que são os índices dos meus 2 vértices, né, B e A. Bom, então aí a gente entra no A de relação, né, numérico, aqui a gente tem 1 e 0 entrando como parâmetros. Novamente, eu tenho esses 2 ifs para verificar se, por exemplo, x e y estão fora, né, do suporte, ou seja, se eu estou passando aqui algum valor numérico que não seja um índice efetivo do meu vetor. Mas o que, na nossa aplicação, como x e y existe, o que vai acontecer? Matriz, que é o atributo do grafo, posição 1, 0, vai receber o 1. Ou seja, estou fazendo a conexão. Olha aqui, ó. Nesse caso, representando visualmente, né? Aqui a gente tem A, B, C e assim por diante. Olha aqui, a gente pegou a relação de B com A. Então, esse 1 aqui que a gente colocou agora, né? Com aquela primeira informação, com aquela primeira execução do A de relação. E, logicamente, todas as outras, né, vão sendo geradas a partir de cada um daqueles métodos, né? A de relação, letra tal com outra letra tal. Ok? Então, isso em memória, vejam que a coisa, né, começa a ficar maior. A gente tem o nosso grafo, os nossos nodos, né, os nossos vértices, e agora os nossos arcos, né? Bom, a partir daí, então, a gente tem o grafo completo. E aí a gente pode fazer, então, a apresentação do relatório da nossa aplicação, né? Que é o quê? Get matriz, e depois faz uma busca em profundidade a partir do E, e faz uma busca em largura também a partir do E. Então, agora a gente vai efetivar os algoritmos, né? Então, o que é um get matriz? O get matriz, ele vai simplesmente fazer a apresentação da matriz, né, em forma visual, né, que a gente consiga enxergar até quais nodos ligam com quais outros. Então, a gente vai ter aquela matriz que a gente desenhou, vou até passar para trás um pouquinho. Então, a gente vai mostrar essa matriz aqui, né, justamente com esses valores A, B, C, D, E, para identificar os vértices, tanto nas linhas quanto nas colunas, né, para a gente verificar quais são as ligações mesmo que existem no nosso grafo, tá? Então, como é que faz isso? Eu tenho aqui uma string que auxilia, né, ela começa com um hífenzinho. Aqui eu vou passar também uma varredura, iniciando com índice 0 até o tamanho da matriz, 5, né?
e vai fazer o quê? Retorno mais igual a uma tabulação e um caractere especial, mais o dado, ou seja, a letra que está guardada dentro de cada vértice e o fechamento dele, né? E depois pula a linha novamente. Então, nessa fase aqui, nesse primeiro for, ele escreve os vértices existentes, né? Para identificar as colunas, tá? Na realidade, né, ele vai colocar A, B, C, D dentro de colchetes, né? E um hífenzinho no início, para que aqui de baixo a gente escreva os demais vértices em termos de linha. E aqui ele faz isso também. Ele vai, então, apresentar o vértice, né, o nome do vértice, e depois os valores que existem em cada matriz, né, em cada linha da matriz. Então, novamente, eu vou partir de 0, né, porque a minha matriz também começa com índice 0, vai até 5, né, e mais, e faz. Monta de novo uma string retorno, com o colchete, com o nome do vértice, fecha o colchete, então ele fez isso aqui. Depois, um outro laço, onde ele monta todos os valores que estão aqui. Então, ele vai apresentando, né, isso dessa forma e gera, então, um resultado como este, né, onde eu tenho a minha matriz conseguindo ser identificada desta forma, né? Então, a minha ligação de A com C, a minha ligação de B com A, que foi a primeira que a gente fez, e todas as demais a gente consegue visualizar, ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem agora o busca em profundidade, né? O busca em profundidade a gente vai trabalhar com pilha, né? Lembrando que a gente tem esse diferencial, ok? Então, o busca em profundidade, ele começa a partir de um nodo. E a gente escolheu o nodo E. Então, a partir do nodo E, a gente vai iniciar a busca em profundidade, né? Limpa visitados é o primeiro método que é executado. Esse limpa visitados, para nós, nessa primeira fase, não teria muito uso. Por quê? Porque todos os nodos, né, a gente não fez nenhuma busca neles ainda, todos eles ainda têm visitado, o atributo visitado como false. Mas, no caso, né, é melhor limpar. Então, esse limpa visitados, ele faz justamente isso. Ele atribui o false aos atributos visitado de todos os nodos existentes no grafo, ok? E aqui, em diante, ele segue o processo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é criar um vetor, né? De quê? De nodos adjacentes, chamado a visitar. Semelhante àquele que a gente usou na aplicação passada. Então, aqui eu vou ter um a visitar, né? Que vai gerar o quê? Um vetor de referência a objetos, não sei quantos, né? Porque não tem limite. Objetos do tipo nodo adjacente, tá? Aqui a gente consegue também já tipificar o a visitar. Como a nossa busca em profundidade tem que eleger um nodo inicial, né? Para começar. Veja que aqui a gente já está usando uma nomenclatura de árvore. Vamos começar então a raiz, né? Escolhendo a raiz a partir de quem? De um get nodo inicial. Nodo inicial é um atributo, é um argumento desse método que está passando a letrinha E, que é o vértice onde a gente vai começar. E aí, esse get nodo, ele vai pegar a referência mesmo, o endereço do cara, do E, para que a raiz faça, né, referência a ele, ou seja, para que a raiz aponte para ele, ok? Então, está aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, o get nodo, né? O que ele faz? Ele faz uma pesquisa também no vetor nodos, né? Verificando se o dado que eu passei aqui, que é aquela letrinha E, né? É igual ao determinado dado daqueles que estão nos vértices
do nosso grafo. Se for igual, ele retorna a referência e faz com que a raiz aponte, então está aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar, ele faz com que a raiz aponte, né, para o E, na realidade, para cá, tá? Para esse nodo maiorzinho aqui, não para a letrinha E somente, tá? Aqui ficou faltando essa observação, tá? Mas, enfim, então aí vejam que tem toda a nossa estrutura, né? E tem um outro raiz que vai auxiliar na varredura do nosso processo. Bom, a partir daí, a gente volta, então, para o processo de profundidade, busca em profundidade. O que ele faz? Enquanto a raiz for diferente de nulo, ou seja, enquanto eu tiver alguém para visitar, né? E ele verifica se esse nodo foi visitado ou não. Bom, a gente está começando o processo agora, o E não foi visitado, então entra nesse if, né, porque essa condição é verdadeira, faz o quê? Monta novamente uma string retorno, para mostrar na tela, com uma flechinha e o dado da raiz. Então, nesse momento, ele escreve, né, ou escreve, monta a matriz, a string, como a flechinha E. E marca como visitado. Ó, raiz, visitado, igual a true. Então, ele segue, vou mostrar aqui em frente no grafo. Ele vem aqui, tira esse false e coloca true. Porque eu já peguei o E para visitar. Né? Muito bem. Quando eu visitei o E, o que eu posso fazer agora? Adicionar os adjacentes. Mas quem são os adjacentes? Né? A gente tem que procurar na matriz. Então, ele cria uma outra variável auxiliar, que é índice raiz, que vai pegar o índice do nodo. Ele vai tomar qual é a posição no vetor nodos onde está a minha letra E. Então, o get índice vai pegar, ó, uma dessas posições aqui. No caso, o E está onde? Na posição 4. Ele vai retornar isso aí, tá? Vamos acompanhar aqui. Get índice nodo. Ó, a gente está passando o E. Ele faz novamente uma varredura, agora no atributo nodos, né? Verificando, procurando por aquele dado E, e quando ele acha, ele retorna o I. E o I justamente é um daqueles índices que a gente acabou de verificar ali em cima. Né? Então, um desses índices aqui, ó. No caso, ele vai retornar o 4, porque o meu E está no 4. Né? Então, o índice raiz, na primeira vez que a gente faz isso, está com o índice 4. E o que eu vou fazer, então? Então, eu vou buscar os adjacentes desse nodo, desse vértice E. Então, o que eu vou pegar? Naquela matriz... Na minha matriz aqui de adjacência, o E está nesta linha aqui, ó. Então, eu vou fazer uma busca nessa linha, vou varrer essa linha toda, buscando justamente essas posições onde eu tenho o valor 1. Porque aí eu vou saber quem são os nodos adjacentes àquele onde eu estou. Não é? Então, esse é o processo que acontece aqui. Começo de 0, vou até o tamanho da matriz e verifico. Se a matriz, índice raiz, então, linha 4, coluna 0, 1, 2, né, e assim por diante, for diferente de 0, né? Diferente de 0, então possui caminho. Aí entra o nosso a visitar aqui. Então, nesse caso, o a visitar vai receber, vai adicionar o nodos índice I, né? Novamente, voltando aqui para a parte visual, então a gente vai ter o nosso a visitar, né, como sendo um vetor, aqui de algumas posições, né, que, no caso, a primeira posição dele aqui vai pegar o nodo, ou seja, vai pegar esse cidadão aqui, que é A, B, C. Ele vai conectar com o elemento C, porque ele é o próximo, né, o adjacente
do nosso E. Depois ele pega o D. Então, ele vem para cá, conecta com o D. Depois ele pega quem? O F. Vem aqui, conecta com esse. Então, o A visitar fica conectado com os 3 vértices adjacentes do E. Né? Então, aqui a gente vai ter o C, o D e o F. Bom, como o nosso caso aqui é busca em profundidade, né? A gente vai ter um processo de manipulação daquele A visitar um pouquinho diferente. Então, vejam que esse processo aqui, ó, ele fica fazendo até montar todos os nodos adjacentes, né, desse primeiro nodo, que foi o E. E aí, agora a gente vai partir para achar qual é o próximo que a gente vai passear. O próximo que a gente vai passear vai depender disso aqui, ó. Se A visitar, que é aquele meu vetor com os nodos adjacentes, for igual a 0 o tamanho dele, bom, então não tem ninguém mais, raiz recebe nu e aquele processo lá no while falha e a busca em profundidade finaliza, né? Se não, o que acontece no nosso caso agora é a raiz vai apontar para outro nodo. No caso, o A visitar, ponto, remove quem? Remove o A visitar, ponto, size, que no caso é 6, menos 1, 5. Ou seja, ele vai pegar o elemento, né, que está na posição... 5 não, desculpa. Caso a gente tem 3 lá, né? 3 menos 1. Não é o nodo total, é o A visitar. 2, a gente vai pegar quem está no 2, né? Quem é esse cara que está no 2? O 2 aqui é justamente o F. Então, a gente começa de trás para frente, né? Por isso que é uma pilha. A gente vai começar, o último que entrou vai ser o primeiro a sair, tá? Então, aí a gente pega o F e ele vai ser o raiz agora. Então, o meu E já foi visitado, não preciso mais. E com isso, eu volto para a transparência anterior, né? Para cá, no while, e começo todo o processo de novo a partir do F. Então, aqui a gente continua, escreve o F, né? E depois trabalha todos os adjacentes dele, né? No caso. E os adjacentes dele seriam quem? Vamos lá dar uma olhada na nossa matriz, né? Então, o F pegaria quem? Nossa, o F não tem ninguém. Então, beleza. Se não tem ninguém, não faço nada. Só apresentei ele e pronto. E aí, como ele foi retirado daqui, quando eu vou repetir o processo, a raiz agora vai apontar para o D, né? Então, aqui a raiz não estava mais apontando para o E, estava apontando para o F, e agora vai apontar para o D. E aí, o D, novamente, eu vou verificar, então, na linha do D, que é essa aqui, eu vou ver com quem ele tem conexão. No caso aqui, ele tem conexão com o F, mas o F já foi... O F já foi visitado, né? Então ele é descartado e não há necessidade. Então, na realidade, ele vai fazendo essa varredura nesses nodos que a gente tem aqui, em função de quê? Da matriz adjacência, né? Sempre procurando as conexões assim, por linha, né? E fazendo uso do vetor A visitar de trás para frente, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui como seria a saída, passar um pouquinho mais à frente aqui, ó. No caso da busca em profundidade, a gente teria essa resposta aqui, tá? O E, o F, o D, o C, o B e o A, né? Então, a gente teria essa resposta. Na sequência, o que acontece? A gente tem, então, o busca em largura, né? Que seria parecido com aquilo ali. A diferença está em quê? Na manipulação do A visitar, que agora vai ser uma fila. Né? Então, a gente vai pegar o nosso A visitar, os nodos sempre da frente, né? Por aqui,
para o final. E com isso a gente tem um passeio, né, uma varredura diferente em cima do grafo. Então vejam que é muito parecido, né, os dois processos. A gente limpa os visitados, a gente monta uma string de retorno, a gente cria aquele vetor a visitar do mesmo jeito, só que a gente vai usar ele diferente. A gente cria a raiz a partir do nodo inicial, e aqui o nodo inicial de novo foi o E, não é? Vamos à frente, o processo novamente é isso, enquanto a raiz for diferente de nulo, eu tenho alguém para visitar, verifico se ele foi visitado, monto o esqueminha de apresentação, né? Marco ele como visitado e vou adicionar os nós adjacentes, tá? Aqui na adição dos nodos adjacentes, tem essa parte aqui, que é diferente, ou seja, se faz uma verificação, né, do que é o nodo visitado, se ele já foi visitado ou não, para fazer a adição dele. E aqui também a gente tem o remove do nosso vetor a visitar, sempre removendo da frente, né? Então, a gente vai acoplando esses nodos, mas a gente vai buscando os nodos de forma diferente. A gente vai buscando os nodos sempre o primeiro que apareceu, né? Aqueles que têm um índice menor na matriz, na realidade. Ok? Bom, então aí vocês também conseguem ver, né, o resultado, né, onde a busca em profundidade e a busca em largura se diferem, né, na apresentação dos nodos, porque elas manipulam justamente, né, elas buscam caminhos diferentes entre um e outro dentro do mesmo grafo. Ok? Então, vou passar a palavra ao professor Alessandro para os comentários dele. Bom, pessoal, então, as considerações a respeito dessas implementações. Eu recebi, na verdade, aqui algumas perguntas e vou tentar responder uma ou outra, ok? Bom, a primeira delas é de Campina Grande. Então, um abraço, pessoal de Campina Grande. Eles perguntam a respeito da busca em largura, né? Como é que se dá essa busca em largura? Então, pessoal, recapitulando, a busca em largura, ela é semelhante à busca em largura que a gente viu lá no semestre passado, quando a gente estudou árvore. Só que agora o que a gente faz? A gente tem um grafo ali e a gente escolhe um vértice dentre o conjunto de vértices possíveis. Então, aquele vértice ali escolhido é o vértice visitado. Aí nós vamos observar quais são os vértices adjacentes a esse. Então, nós vamos expor esses vértices adjacentes em uma fila. Então, lembrem disso, na ordem que eles entram é a ordem que eles serão retirados, é uma fila. Então, o primeiro nó adjacente, o segundo nó adjacente e assim sucessivamente. Cada um desses nós, então, vai ser visitado. Então, retirei o primeiro nó da fila, primeiro nó adjacente visitado. O que eu faço com ele? Eu também recupero para aquele nó visitado quais são os seus nós adjacentes e vou dispô-los ao final também dessa estrutura de fila. Então, por isso que a gente vai estar fazendo uma pesquisa, na verdade, usando essa estrutura de caminhamento, em largura, que seria o quê? Nível a nível. A gente vai do nível mais alto até o nível mais baixo. Essa é a diferença da pesquisa em largura e da pesquisa em profundidade. Ok? Bom, aí tem uma outra pergunta aqui, que veio também de Pernambuco, que fala sobre quais são as aplicações aqui que a gente pode ter de grafo, aplicações reais de grafo. Bom, os grafos já são estudados há muito tempo. Na verdade, a teoria dos grafos surgiu em 1700, né, por conta de um estudioso, um físico e matemático russo, né, que percebeu algumas aplicações aí. Né? O Euler é o nome dele. Hoje, a gente tem diversas aplicações de grafo, principalmente na área de logística, quando a gente está, então, tentando fazer o quê? A otimização de recursos, ou encontrar o menor caminho entre dois lugares, entre dois pontos, digamos, entre duas cidades. Ou até, por exemplo, o problema clássico da teoria dos grafos é o problema do caixeiro viajante. O que é isso? Eu tenho um caixeiro que vai ter que passar por diversas cidades, mas o problema dele é passar por essas cidades, vendendo as suas mercadorias, sem repetir cidades, saindo de um ponto e voltando ao final para esse mesmo ponto, e fazendo o menor percurso possível. Então, isso é um problema também de grafo. Okay? Um outro problema que a gente pode estar tratando aqui, usando a teoria dos grafos, é o problema da coloração.
Como é que funciona? Então, digamos, nós temos um mapa, por exemplo, do Brasil, e a gente tem ali os estados, e a gente tem, entre as divisas dos estados, a gente quer colorir esses estados de forma que a gente não tenha estados vizinhos com a mesma cor, né? Usando um número limitado de cores, certo? Então, isso é mais um problema que a gente pode estar tratando com os grafos, ok? Bom, em relação aqui agora a um toque que eu quero dar para vocês sobre a representação dos grafos. Nós vimos aqui com a professora Fernanda que a gente pode estar representando os grafos usando uma matriz, chamada ali no caso matriz de adjacência. E a professora comentou que essa matriz, ela pode ser uma matriz que é pouco econômica, no sentido de que ela vai estar desperdiçando muito espaço em memória para representar informações zero, que não indicam, então, portanto, ligações entre vértices. Bom, como que a gente pode resolver isso? Em determinadas situações, a gente pode estar trabalhando com a matriz triangular superior ou matriz triangular inferior, ou seja, economizando a metade dos bytes que representam esses vértices. Por quê? Isso se a gente estiver trabalhando com um grafo que não for orientado, ou seja, para não dígrafos. A gente pode trabalhar só com a parte superior da matriz ou com a parte inferior da matriz, já que a gente tem uma matriz aí, no caso, simétrica, ok? Essa é uma alternativa. Uma outra alternativa que a gente pode estar economizando memória é trabalhar com um vetor de listas de adjacências. O que significa isso? Que a gente vai construir uma nova estrutura, uma estrutura de vetor, e esse vetor, ao invés de armazenar inteiros, reais, seja o que for, ele vai estar fazendo o quê? Referências a listas encadeadas em memória, onde a gente vai estar armazenando as adjacências entre determinados vértices. Então, por exemplo, para um grafo onde nós temos, digamos, 5 vértices, a gente teria um vetor de 5 posições. Cada célula do vetor corresponderia a um vértice desse grafo. E associado a cada um dessas posições do vetor, a gente teria uma lista que fariam, então, a relação de adjacências daquele vértice com os demais vértices. Ok, pessoal? Com isso, a gente estaria economizando memória. Só que, por outro lado, talvez a gente estaria tendo mais dificuldades na hora de manipulação dessas estruturas, né? Porque com a matriz é muito mais fácil, né? Além de a gente já ter uma estrutura pronta para isso, ok? Então, essas são algumas considerações que eu queria fazer a respeito da aula de hoje. E eu vou passar, então, para a professora Fernanda se despedir e fazer a finalização da aula. Ok, pessoal? Então, até semana que vem. Muito bem, pessoal. Então, as observações do professor Alessandro sempre muito pertinentes, né? E a gente sempre aproveitando melhor os conhecimentos que existem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a aula que vem a gente continua falando sobre grafos, mais uma parte um pouco mais teórica, mas tão importante quanto a de hoje, ok? Até semana que vem. Tchau, tchau. Educom, educação superior com alta tecnologia.